Ela tem uma doença incurável. Essa história vai te emocionar. Karine é uma moça simples, muito humilde e desde a tenra infância precisou enfrentar muitas barreiras para conquistar seus sonhos e se encaixar na sociedade, devido a todo o preconceito que sofreu. Como você verá na história de hoje, que sem sombra de dúvidas é uma das mais emocionantes das que passaram pelo canal, a vida não é nada fácil, mas com muita luta e persistência, até mesmo Karine foi capaz de realizar seu sonho, e hoje encontrou o amor de sua vida. Diagnosticada com uma doença chamada xeroderma pigmentoso, Karine possui uma pele extremamente sensível à luz, não podendo ter contato direto com a luz do sol ou qualquer tipo de radiação ultravioleta. Em virtude disso, e por sofrer com tal condição desde muito cedo, mesmo tomando muito cuidado ao cuidar de si própria, pois a doença impossibilita de ir à praia ou mesmo entrar em certos ambientes, ainda assim Karine acabou por desenvolver manchas e deformações em sua pele, que além de afetarem sua autoestima, também são muito dolorosas. Conforme a protagonista contou sua história, ela conseguiu viver em harmonia com a doença até os 7 anos, sofrendo efeitos mínimos, mas após essa idade, as lesões começaram a surgir e a se espalhar por seu corpo. Karine conta que foi sua mãe que suspeitou pela primeira vez de que poderia ter algo errado com a saúde da filha quando notou algumas manchas escuras em sua pele. Ao consultar um dermatologista, ambas tomaram um susto, pois descobriram a condição genética de Karine. Mesmo iniciando um tratamento para coibir os efeitos imediatamente, a garota soube desde o princípio que teria que conviver com os efeitos durante a vida toda, e que a depender da agressividade, poderia ter sua aparência mudada de forma irreversível. Mesmo com todo esse esforço para inibir os sintomas, quase que simultaneamente, devido ao sistema imunológico da garota, Karine também desenvolveu um melanoma em lábio inferior, que acabou também se espalhando por todo o seu corpo, e provocando ainda mais lesões e cicatrizes em sua pele. Sua vida sempre foi muito sofrida e conturbada, pois além das dores que as deformidades causavam, Karine também precisava lidar com muito preconceito e os olhares tortos por onde passava, pois sua aparência chamava muita atenção por ser tão diferente. Apesar de sofrer com os comentários maldosos e com pessoas sem coração, ela sempre encontrou a força que precisava para continuar e aguentar todo o sofrimento no apoio de sua família e em seus filhos, a quem descrevia como verdadeiros anjos que haviam sido enviados para lhe dar forças. Seu primeiro relacionamento, com o pai de seus 3 filhos, de quebra, também havia sido muito tumultuado e problemático, e quando finalmente acabou, Karine, já em um estado muito avançado da doença, passou a acreditar que passaria o resto de sua vida sozinha, pois sua doença apenas se agravava com o passar do tempo, afetando não somente sua aparência, mas também sua autoestima, e fazia com que a garota acreditasse que jamais alguém se apaixonaria por ela por causa de sua doença e aparência. A história de Karine é tão surreal e surpreendente que pode até mesmo ser comparada à ficção. Como ela própria descreve, muitos de seus amigos mais próximos a disseram que seu romance se assemelha um pouco com o do filme O Sol da Meia-Noite, onde uma jovem chamada Kate vive uma situação um tanto quanto parecida. Também diagnosticada com xeroderma pigmentoso, mas em um nível muito mais brando, a jovem é obrigada a passar todos os seus dias dentro de casa, sem poder sair ou ter contato com a luz do sol, mas vê tal rotina ser desafiada quando se apaixona em pleno verão, e precisa fazer o possível para ir atrás de seu amor apesar de sua condição. Quanto mais o tempo passava, mais certa Karine ficava de que passaria o resto de sua vida solitária, e por causa disso, vivia em função de seus filhos, que haviam sido tudo o que havia restado. Contudo, toda a sua vida mudou em janeiro de 2018, quando ela recebeu a solicitação de amizade de Edmilson em seu Facebook, que no futuro, admitiu ter se apaixonado por ela assim que viu seu perfil pela primeira vez. Karine aceitou e logo ambos começaram a conversar por mensagens, que foram se tornando mais e mais frequentes, pois houve uma química inexplicável entre os dois, que se entendiam muito bem. Karine admite que inicialmente, achava que o interesse de Edmilson não duraria mais do que alguns poucos dias ou semanas, pois a crença de que jamais alguém a apaixonaria por ela continuava muito forte, mas quando ela se deu conta, meses já iam se passando, e a relação dos dois continuava de pé, cada vez mais forte e estável. Quando já conversavam há quase 3 meses, Karine e Edmilson começaram a namorar pela internet, pois ela morava em Fortaleza, a capital do Ceará, enquanto que ele, apesar de ser natural do interior do estado, havia se mudado para o Rio de Janeiro há pouco menos de um ano, à procura de oportunidades de trabalho na capital carioca. No início, Karine ainda nutria muita desconfiança em virtude dos anos de negligência emocional que havia sofrido, além dos traumas provenientes do último relacionamento, e temia que Edmilson pudesse ter segundas intenções com ela, mas quanto mais conversava com o rapaz,
mas ele se provava como uma pessoa de confiança, trabalhadora e honesta, que estava interessado apenas em amá-la incondicionalmente e fazê-la muito feliz. Com 5 meses de namoro pela internet, Karine viajou pela primeira vez ao Rio de Janeiro para conhecê-lo pessoalmente, e apesar de estar muito nervosa e com medo de ser rejeitada quando finalmente fosse vista cara a cara, ela mesmo assim reuniu toda a sua coragem e embarcou, e quando finalmente chegou lá, o que encontrou foi um homem cheio de amor e carinho, esperando-a ansiosamente para fazê-la muito feliz. Edmilson provou ser um homem íntegro de palavra, a aceitando como sua namorada apesar de sua doença, inclusive refazendo o pedido, mas desta vez pessoalmente. A cada segundo que Karine passava na companhia de Edmilson, mais ela se apaixonava por suas atitudes, por seu zelo, por seu carinho, mas principalmente, pelo homem que dia após dia ele provava ser. Mesmo sendo alvo quase que diariamente de olhares maldosos por onde quer que andasse, Karine, que já havia sido chamada de deformação, zumbi e nomes ainda mais maldosos, nunca baixou a cabeça, e percebeu que Edmilson também nunca demonstrou o mínimo de vergonha de sua namorada. Quando saíam e iam ao shopping, ao mercado ou a qualquer outro lugar, enquanto todos olhavam para sua namorada, Edmilson fazia questão de segurar sua mão e estar próximo dela, demonstrando para todos que amava apesar de tudo, pois ele enxergava muito mais do que a aparência dela, ele enxergava sua personalidade e o melhor que havia dentro dela. Quando se mudou para o Rio para viver com Edmilson, Karine inclusive teve que ouvir inúmeros comentários de que só poderia ser rica, e que o rapaz só poderia estar interessado nela caso fosse por algum interesse, e até mesmo, que estava pagando um rapaz jovem e bonito como ela para namorá-la. Mesmo enfrentando tanto preconceito e maldade, Karine sabia que o amor de Edmilson era verdadeiro e jamais se preocupou muito com tais comentários, pois dia após dia, ele provava ser um homem verdadeiro e o grande amor de sua vida. Poucos meses após começarem a morar juntos, Karine e Edmilson se casaram, em uma cerimônia que emocionou muitos dos familiares da noiva, que choravam de emoção ao perceber que mesmo após tanto sofrimento, ela ainda assim havia encontrado seu final feliz. Karine sente que pela primeira vez tem sua vida completa, agora com seu marido Edmilson e seus filhos, que também se mudaram para o Rio para viver com eles. Em nenhum momento o rapaz demonstrou se importar minimamente com sua doença, sempre sentindo orgulho da esposa que tinha, e hoje, o casal quebrou todas as barreiras do preconceito e da maldade, e é muito feliz junto, correndo atrás de todos os seus sonhos como a família unida e amorosa que são. Se você se emocionou com a história de Karine e Edmilson, considere curtir e compartilhar esse vídeo, assim você nos mostra que está gostando das histórias e nos incentiva a trazer ainda mais relatos emocionantes como este. Se você procura um amor tão bonito quanto o que Edmilson demonstrou, comente aí embaixo, e se gostaria de ouvir mais histórias tão bonitas quanto essa, se inscreva no canal e ative as notificações, pois assim, ficará sabendo quando lançarmos histórias de amor tocantes e que vão derreter seu coração.